Paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral, passando aqui para mais um Conversando com o Pastor. E eu quero hoje tomar como base para a nossa conversa o texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 51 e 52, que diz assim: E Jesus falando disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é verdadeiramente um texto muito conhecido, mas ele nos traz lições preciosas para a nossa vida. Quando nós lemos essa palavra, quando nós entendemos o que Deus quer nos ensinar, o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações através dessa palavra, é muito interessante. E o que Deus colocou no meu coração para este momento é que aquele homem que estava à beira do caminho, ele já era uma pessoa condenada pela sociedade, ele já era uma pessoa condenada pelas pessoas do seu redor, talvez pela família, por todas as pessoas. Eu imagino as pessoas olhando para aquele homem dizendo: que dó, que pena, que situação triste deste homem. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquele homem, ele era uma pessoa que ele vivia lutando, mesmo em meio àquela situação adversa. O que acontece com muitas pessoas é que quando chegam numa situação adversa, eles acabam parando de lutar. Eles acabam parando de buscar ali uma solução. A solução para aquele homem, a princípio, era pedir esmolas, era ficar à beira do caminho, dependendo muitas vezes da ajuda dos outros, da generosidade dos outros, dependendo do bom coração das pessoas. Por outro lado, ele enfrentava ali, talvez o desprezo. Ali ele enfrentava, os comentários maldosos daquelas pessoas. Mas ele estava lutando. O que eu quero conversar com você nesta manhã é dizer para você que, independente da situação que você está vivendo, não pare. Continue lutando. Independente da situação que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, que me ouve ou que me assiste nesta manhã, Deus está dizendo ao teu coração: pastor, a minha situação é muito adversa. Não tem problema, continue lutando. Mas a forma que eu tenho de lutar é muito humilhante, é muito constrangedora. Continue lutando. Aquele homem se colocou na beira daquele caminho, louvado seja Deus, naquele lugar, louvado seja Deus ali, numa situação também muitas vezes constrangedora, numa situação bastante triste. Ele era humilhado, ele era desprezado, mas ele estava lutando. Sabe, eu entendo quando eu leio a Bíblia, já tive o privilégio de ler a Bíblia inteira algumas vezes, e eu chego à conclusão que de todas as pessoas com qual Deus agiu na vida, todas elas estavam lutando. Todas elas dentro da Bíblia você vai encontrar, louvado seja Deus, pessoas que estavam em movimento para Deus agir, e Deus ali interviu então na situação da vida daquelas pessoas. E era o que acontecia com esse cego. Acontecia com esse homem, em meio a tantas situações adversas, mas ele estava lutando.
Porque ele entendia uma coisa, que apesar dele não ter a visão, apesar dele ser colocado ali como um mendigo, como um pedinte, apesar dele estar vivendo aquela situação, ele tinha uma coisa que ainda não havia tirado dele, que era a vida. Você pode estar doente, mas você está vivo. Você pode estar triste, mas você está vivo. Você pode estar passando por crise financeira, mas você está vivo. Você pode estar passando por situações adversas, mas você ainda está vivo. Continue lutando. O texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que ele estava lutando, que ele estava ali. A Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar que ele, louvado seja Deus, talvez ali com um vaso, com um jarro, com uma bacia, eu não sei. Louvado seja Deus, e as pessoas passavam, e talvez ele podia estar dizendo: ajuda o cego, por favor. Uma esmola para o cego, por favor. Mas ele estava lutando. Mas chegou um dia na vida daquele homem que tudo mudou. Eu costumo dizer, louvado seja Deus, que devido ao tempo que aquele homem estava à porta daquela cidade, naquele lugar, louvado seja Deus, talvez porque a ciência diz que a pessoa ela pode perder alguma da sensibilidade, vamos dizer assim. Uma pessoa, por exemplo, que perde a visão, mas ele vai aguçar outros sentidos. Ele pode perder algum sentido, mas outros são aguçados, como eu acredito que o cheiro e a audição daquele homem foram aguçados, foram aprimorados. E ele ali, louvado seja Deus, eu acredito que ele já sabia todo mundo que estava passando por ali, ou pelo cheiro, ou pela audição, talvez pelos passos da pessoa, talvez pela voz, eu não sei. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que um dia ele ouviu um som diferente. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que talvez não era o João da padaria que estava passando, talvez não era, louvado seja Deus, a comitiva real que estava entrando, talvez que não era, louvado seja Deus, o pelotão de soldados que estava vindo, mas era um som diferente. E eu acredito que ele começa ali a perguntar: o que está acontecendo, quem é que vem vindo aí? Esse som não é igual o som de pessoas que costumeiramente passam por aqui. Eu vim aqui nesse momento, nessa palavra, nessa conversa com você, para dizer para você que vai começar a soar um som diferente na tua vida. Vai começar a soar um som diferente na tua história. Se você continuar lutando, vai continuar vai soar um som diferente. Você vai começar a ouvir um som diferente na tua vida. Se aquele homem tivesse ficado em casa, se ele tivesse se enfurnado dentro de um quarto, se ele tivesse, louvado seja Deus, ficado em casa com pensamentos suicidas, com pensamentos contrários, será que ele teria ouvido aquele som diferente? Será que ele teria ouvido aquela multidão chegando naquela cidade, aquele povo, louvado seja Deus, falando diferente? Eu acredito que quando ele ouvia ali as pessoas passarem, um passava reclamando, outro passava xingando, outro passava maldizendo, outro passava falando das situações difíceis, mas de repente ele ouviu um som diferente, e é isso que eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a tua vida, um som diferente. Louvado seja Deus, um som diferente daquilo que você tem ouvido. Hoje, louvado seja Deus, através desse vídeo, talvez seja a palavra que você precisa para você retornar à luta. Talvez hoje essa conversa com você aqui é o que você precisa para você retornar à luta, para você retornar, louvado seja Deus, a batalhar, para que você possa ouvir um som diferente na tua vida. Sabe, aquele cego, louvado seja Deus, ouviu um som diferente.
Eu quero dizer para você nesta manhã que tem um som diferente para a tua vida. É para você que está lutando, é para você que está dizendo que está cansado, é para você que está dizendo que está, louvado seja Deus, exausto, mas vai vir um som diferente. Louvado seja Deus, a voz de Deus, o poder de Deus, as mãos de Deus vai bradar na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. O texto diz, louvado seja Deus, que ele começa a perguntar que som é esse, quem é que está chegando, louvado seja Deus, e alguém, louvado seja Deus, talvez passando por ali, está dizendo, olha, é Jesus de Nazaré que está vindo aí. Mas entre todas aquelas conversas que ele ouvia, eu acredito que ele também ouviu alguém passar por lá e dizer, você viu, olha, lá em Caná da Galileia teve um homem lá que transformou, louvado seja Deus, a água, da água para o vinho. Olha, teve a sogra de um pescador que estava enferma, à beira da morte, e a história, e ali aquele diz que é o Jesus de Nazaré que entrou lá na casa daquele pescador e curou a sogra dele. Tinha um centurião, talvez que estava com seu servo já moribundo, prestes a morrer, e Jesus curou. Você está ouvindo a palavra de Deus. Tem tanta gente falando da palavra de Deus através da rede social, talvez você parou para ouvir esse vídeo, talvez você tentou, louvado seja Deus, atentou para esse vídeo nesse momento e Deus está falando com você. Talvez você já parou para ouvir uma palavra através de um programa de televisão, na madrugada você passando os canais, louvado seja Deus, e Deus falando com você. É o som diferente bradando sobre a tua vida. Talvez você já ouviu falar de Jesus de diversas formas. Alguém numa praça gritando que Jesus te ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar. Eu não sei qual é a forma que a palavra de Deus chegou em você, mas você já ouviu falar de Jesus como aquele cego. Agora, só basta você tomar uma atitude. Qual é essa atitude, pastor? É chamar por Ele. É clamar por Ele. Olha o que o texto vai dizer, quando aquele cego ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele não perdeu tempo, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que ele clamou por aquele Senhor Jesus que estava passando por ali, que ele clamou e pediu misericórdia. Ele entendia qual era a sua real situação, mas ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém até mandou ele calar a boca. Alguém até disse para ele assim, ei, fica quieto, o mestre, não incomode o mestre. Muitas vezes você vai ouvir vozes que vai dizer para você assim, fica quieto, para de orar, para de fazer campanha, para de buscar, para de ir para o culto, para de ir para esse negócio de igreja, para de orar, para de jejuar. Mas eu quero dizer para você, continue chamando, porque louvado seja Deus, Jesus vai ouvir. Você vai pedir e Jesus vai fazer. Os mesmos, louvado seja Deus, que dizia não incomode o mestre, foram os mesmos que Jesus mandou ir buscar o cego lá na beira do caminho. Traz ele aqui, traz ele para mim. Jesus está te chamando, vem para mim, você está cansado, você está oprimido, você está, louvado seja Deus, muitas vezes exausto, mas Deus está dizendo, vem para mim. Você muitas vezes está cego, não está conseguindo enxergar, louvado seja Deus, as bênçãos de Deus na tua vida. Jesus está dizendo, vem para mim, vem, pode vir, Jesus está dizendo, vem para mim, traz ele aqui, entrega os teus problemas, entrega as tuas lutas diante de Deus. E olha o que o texto vai dizer, quando ele chega perto de Jesus, Jesus vai perguntar para aquele homem, o que queres que eu te faça? Poucas pessoas podem fazer essa pergunta para você. Ou melhor, louvado seja Deus, quase ninguém pode fazer essa pergunta, porque dependendo do que você vai pedir, a pessoa não vai poder resolver. Então poucas pessoas podem fazer essa pergunta
e fazer seja qual for a sua petição. Mas eu estou aqui falando de um Deus que Ele pode fazer a pergunta, independente do que você vai pedir, Ele pode resolver a tua situação. Ele pode atender a tua petição. Deixa eu terminar aqui dizendo para você nesse momento. O que você pede, Deus tem poder para fazer. Eu vim aqui dizer para você que aquilo que você pedir, Deus tem poder para fazer. O que queres que eu te faça? Disse ele para o cego. Hoje ele está te perguntando, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, que eu tenha a vista. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas a maior necessidade dele era que ele queria ver. E eu venho nesse momento dizer para você, seja qual for a tua maior necessidade, o que você pede, Deus tem poder para fazer. Esse foi mais um Conversando com o Pastor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.